Bom dia a todos vocês, bom dia pessoal que está online também. Desculpa a demora aí, pessoal. Vamos lá, né? A gente parou no momento em que os pais de Jesus estavam levando ele para o templo, para apresentá-lo ao templo, né? Eles seguiam os rituais do judaísmo, né? Jesus cresceu dentro dos rituais judaicos, né? Então, um bebezinho, ele foi feito circuncisão também, então ele participava de todos aqueles rituais. E no templo, né, nessa apresentação de Jesus no templo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Tá? Nós estamos no capítulo 2, no versículo 25, né? Então, todo o contexto, a gente vê nos evangelhos, todo o contexto em que Jesus, desde o começo, ele era cercado por revelações, por aparições, né? Por pessoas que esperavam a vinda dele, esperavam a vinda do Salvador. Né? E esse homem, né, uma das figuras do evangelho que Lucas nos traz é o Simeão, né, que era um homem justo, piedoso, né? Estava esperando também Jesus. Então haviam várias pessoas que aguardavam assim, com ansiedade a vinda do Salvador. Né? Inclusive, Lucas diz que o Espírito Santo estava nele. Como é que a gente entende isso? Né? Quer dizer, ele estava vinculado à espiritualidade. Emmanuel nos lembra que o Espírito Santo é a comunidade de espíritos evoluídos do planeta. É a comunidade dos espíritos santificados. Né? Santificados na virtude, no amor. Então, isso seria o Espírito Santo, né? E ele estava cheio, então, dessas presenças amigas, né, próximas a ele. Né? Era alguém que estava bem intuído. Né? Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Né? Quer dizer, você vê que ele teve uma revelação do Espírito Santo. Né? Tem muitas pessoas ainda hoje que falam desse jeito, né? que têm revelações do Espírito Santo. Mas trata o Espírito Santo como se fosse uma coisa única, assim, como se fosse uma entidade única, né? Que seria, dentro da tradição católica, por exemplo, fazendo parte da Trindade, né? Da Divina Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Mas nós não entendemos dessa forma, né? Existe o Pai, né? Jesus, que é um filho assim como nós somos filhos, e o Espírito Santo é a comunidade de espíritos evoluídos que também foram criados por Deus, assim como nós, assim como Jesus, né? Somos todos filhos de Deus, né? Mas alguém, então, deu essa informação para o Simeão. Falou, olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Você não vai morrer antes de encontrar com essa pessoa que você está esperando. Né? Imagina que coisa boa, né? A gente viver na época de Jesus e poder cruzar com Jesus ali no templo, né? Poder encontrar. Você com mediunidade, você já recebendo a notícia via mediúnica que você vai encontrar com um espírito de grande, né? Grande notoriedade, assim, grande evolução, você vai encontrar, sim, tete a tete, assim. Imagina se hoje a gente encontrasse com um Emmanuel reencarnado, encontrasse com uma Joana de Ângeles reencarnada. Pode ser que esteja aí no meio de vocês. Assim. Não é? Vai saber, né? Pode estar em qualquer lugar. Não sabe, né? Mas aqui no caso era Jesus, né? Que estava vindo e o Simeão ia ter contato com ele. Movido pelo Espírito. Olha só, movido pelo Espírito, ele veio ao templo, o Simeão. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo... Então aqui um detalhe, né? Primeira coisa, movido pelo Espírito. Né? Quer dizer, não apenas teve a intuição do fato, não apenas teve a revelação do fato, mas ele também se moveu. Né? Ele teve uma atitude de ir para o templo, porque ele tinha certeza que ele ia encontrar Jesus. Né? Às vezes a gente tem essas certezas, às vezes a gente tem essas intuições e não valoriza.
Né? Então aqui o Simeão ele seguiu a intuição dele, né? E tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, né? Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel. Então olha que bonito, né? Você vê que ele estava inspirado, né? Simeão estava ali influenciado pelos bons espíritos, né? E estava tranquilo, porque ele se viu cumprir a profecia. Ele se viu cumprir o que ele tanto esperava durante tanto tempo, que o povo de Israel esperou durante tanto tempo, né? São experiências muito profundas essas, pessoal. Quando a gente vê a confirmação de certas impressões nossas, de certas informações que os espíritos dão, né? São sentimentos muito profundos. Porque tudo aquilo que a gente vem estudando, tudo aquilo que a gente vem lendo, vem ouvindo, de repente aquilo ganha uma legitimidade, aquilo ganha uma conotação muito verdadeira. Então isso faz a gente entender que tudo que a gente tem estudado vale a pena, é verdade. Não é? Quando a gente tem uma comprovação dessa, quando a gente sente aquilo, aquela certeza dentro da gente e vê as coisas acontecendo como a gente estava acreditando, né? Então isso vai fortalecendo a nossa fé, né? Vai nos dando mais segurança. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele, né? Quer dizer, o José e a Maria eles estavam admirados com o que as pessoas estavam falando de Jesus. Porque talvez eles também não tivessem a dimensão de quem era aquele que estava vindo. Né? Eles tiveram, a Maria teve a aparição lá do anjo Gabriel, falou para ela e tal, mas ela não tinha exata noção de tudo o que cercaria Jesus. Quantas pessoas estavam sendo avisadas, olha, o Salvador já está reencarnado, vai lá ver ele, né? Quantas pessoas estavam recebendo comunicações, né, através do pensamento, a respeito de Jesus. Então, eu acho que devagarzinho eles foram percebendo a gravidade da coisa, né? Assim como a gente vai percebendo também a gravidade das missões que a gente tem na Terra, né? De tudo que nos cerca, ou cerca os nossos filhos, só com o tempo que a gente vai vendo. E aqui no caso de Jesus é algo muito extraordinário, né? Simeão abençoou-os e disse a Maria: eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada trespassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Né? Então, o Simeão está dizendo, já está prevendo as dificuldades que existirão, não apenas na vida de Jesus, mas de Maria também, né, de José, e do próprio povo de Israel. Por quê? Porque ele foi colocado, ele veio para a queda e para o soerguimento de muitos. Como assim? Eu vim para que os cegos vejam, e para aqueles que veem se tornem cegos. Eu vim para a confusão de muitos, disse Jesus. Né? Porque se eu estou certo daquilo que eu estou fazendo, se eu estou convicto daquilo que eu estou fazendo, mas estou fazendo errado, é um problema. Né? Se eu tenho plena certeza, plena convicção do que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo errado, é um grande problema que a gente tem. Porque eu vou precisar desmontar alguma coisa dentro de mim. Eu vou precisar revolver a terra dentro de mim, para depois fazer uma nova semeadura. Não é? E ali haviam pessoas que estavam arraigadas num modo de viver a fé, num modo de viver a vida, que não era condizente com aquilo que se esperava.
não era condizente com o padrão de humanidade, de caridade, de justiça. Não é? Jesus enfrentou tudo isso. Então, muitas pessoas que diziam ver, ficariam cegas. De repente, não entenderiam mais nada, porque ele iria confundir muitos. Porque ele traria algo novo. Não é? Aí os fariseus, nessa hora que Jesus falou que muitos que eram cegos veriam, muitos que estavam vendo ficariam cegos, aí os fariseus falaram, mas nós então somos cegos? Já se entregaram, né? Os fariseus já vestiram a carapuça. Então você quer dizer que nós somos cegos? Aí Jesus falou assim, olha, dizeis que vedes, e nisso consiste o vosso erro. Nisso consiste a vossa cegueira. Olha que coisa interessante, né? É justamente porque vocês acham que veem, é que consiste o vosso erro. Não é? É aquela presunção da gente saber, não é? É aquela presunção. Então os fariseus, eles presumiam, né, que eles eram os melhores ali, né, das pessoas de Israel, que eles eram os melhores, os superiores, e aplicavam as penas ali para as pessoas, apedrejamento, açoite, né? Roubavam as viúvas, espoliavam as pessoas em nome da fé, né? Então Jesus veio caridade, amor, fraternidade e confundia o pensamento deles, porque eles muito interessados apenas nos bens materiais, muito interessados apenas na supremacia deles, eles não sabiam enxergar a verdadeira fraternidade, o verdadeiro objeto da religião, não é, pessoal? O verdadeiro objeto da religião é a fraternidade, caridade, a elevação, né? Religar o homem a Deus. E não a gente ficar cuidando de interesses imediatos, usar a religião para os interesses imediatos, né? Era o que eles estavam fazendo. Então Jesus estava surgindo para a queda de muitos, mas também para o surgimento de muitos. Não foi assim que ele falou? Que aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado? Né? Quando vierdes, né? Quando fordes numa assembleia lá, buscai o último lugar. Né? Porque quando a gente vai e senta nos primeiros lugares, pode vir alguém, ó, nada contra. O pessoal espírita leva isso muito a sério, viu? Tem plateias, inclusive, que o pessoal vai juntando tudo lá atrás, assim, e fica, você não consegue nem, quem está aí, né? É brincadeira. Mas, dando a entender assim, a importância da gente cuidar primeiro dos interesses dos outros do que dos nossos interesses, né? Primeiro de ajudar os outros, depois de buscar ajuda para nós no sentido de, né, das gratificações, do bem-estar, né? Primeiro cuidar do bem-estar do outro, né? Ajudar o outro a ser feliz. Então isso é muito importante, né? Então aqueles mais sofredores, aqueles que eram descartados, aqueles que eram humilhados, Jesus exaltou. Não é? Os pobres, os humildes, né? Aqueles desprovidos de coisas materiais e também até das possibilidades espirituais. Né? Porque as pessoas ricas chegavam nos templos lá, nas sinagogas, iam no gasofilaço e tiravam moedas de ouro e depositavam. E todo mundo ficava admirado. Né? Eu chegava lá, colocava lá a escritura de bens e doava para o templo, todo mundo ficava admirado. Né? Não tem aquela ocasião lá do óbolo da viúva, né? Aí chegou a velhinha lá e colocou uma moedinha. Né? Aí que Jesus se interessou, falou, olha, vamos lá, vem cá, vamos aprender uma lição. Está vendo essa velhinha aqui? Está colocando uma moedinha? Ela doou muito mais do que todos que doaram fortunas para o templo. Ela doou muito mais. Né? Aí é a lição das coisas pequeninas, né? Da intenção. Né? Aí continuando essa história, inclusive, né? Aí Pedro falou para Jesus, mas Senhor, depois que acabou a cerimônia ali e tal, Senhor, aquela velhinha então foi a que doou mais para o templo? Aí
Jesus só estava com Pedro ali, tinha mais uma senhora, uma velhinha, uma outra senhora, ali limpando, recolhendo as flores, o resto dos incensos que tinham sido usados e tal. Aí Jesus olhou para a senhora e falou assim, Pedro, aquela senhora, ela deu muito. A da moedinha lá, ela deu muito. Ela deu do que era necessário para ela, não do que era supérfluo. Mas ela não foi a que deu mais. A que deu mais é essa senhora que está aqui. Porque ela está dando do próprio suor dela. Ela está dando do tempo dela, do suor dela, do investimento pessoal, do esforço dela. Interessante, né? Porque ainda quando a gente dá coisas materiais, a gente ainda está dando algo de mais superficial, né? Já é válido, já é importante. Ainda mais quando a intenção é boa. Mas quando há um envolvimento nosso, uma dedicação, a gente gasta tempo, né, com as coisas espirituais, a gente se dedica, se envolve, se compromete, ajuda. E isso é o que há de mais importante, é a doação maior, né? Então isso tudo, né, é que haveria de confundir muita gente e esclarecer também muitas pessoas, né? E a ti, né, a Maria de Nazaré, né, uma espada trespassará tua alma. Não uma espada de verdade, né, mas a espada da dor, né? Imagina para uma mulher, uma mãe perder o seu filho, tão bondoso, tão generoso, e perder da forma tão criminosa que foi. Imagina como seria como que uma espada atravessá-la. A gente não tem como avaliar a dor que ela sentiu, não é? Mas que daria a ela, olha que coisa interessante, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Né? Quer dizer que na medida em que ela sofresse essa dor, que ela sentisse essa dor, essa espada trespassar a sua alma, isso daria a ela uma condição diferenciada de sentir a dor humana, de desenvolver a empatia diante dos corações que a procurariam. Né? Para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Quer dizer, quando você sofre, quando você padece, você começa a entender o que é a dor humana, não é? Vocês que já padeceram também tantas coisas, a gente começa a entender como é o sofrimento humano. Isso nos dá uma condição de escutar as pessoas, de sermos empáticos, né? E Maria, inclusive, foi o que ela fez, né? Depois, na ilha de Éfeso, junto com João, que era o discípulo mais novo, né, de Jesus, ela passou a morar até ela morrer, na ilha de Éfeso, junto com João. E eles desenvolveram lá um trabalho espiritual, desenvolveram um trabalho de atendimento aos viajantes, né? Ela consolava aqueles que sofriam, tal. Então, até hoje, né? A Maria, por exemplo, nós estamos na casa de Maria de Nazaré, né? A nossa instituição sempre foi muito vinculada ao tratamento de suicidas. Porque a gente sabe que Maria de Nazaré, ela se dedicou muito ao socorro e ao alívio de suicidas no plano espiritual. Como que uma especialização, vamos dizer assim, do trabalho de Maria, o atendimento a suicidas. Tem, inclusive, na obra Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, através da Ivone Pereira, a gente vê ali descrições detalhadas a respeito do Hospital de Maria. Quem já leu, levanta a mão aqui, Memórias de um Suicida. Talvez seja um quarto aí do pessoal aqui, né? É um livro bom com o tempo, assim, da gente vir a ler, né? Uma leitura densa, né? Mas é importante ao longo do tempo a gente ler, né? Então ela vai a Ivone Pereira, né, e o autor, eles vão descrevendo como que funciona o Hospital de Maria, lá no plano espiritual, para o atendimento aos suicidas, né? Nossa casa aqui, a gente atende muitos espíritos suicidas, nas reuniões mediúnicas. Inclusive, eles são tidos como desprezados assim espiritualmente pelas religiões suicidas, né? Porque dizem que não há salvação para o suicida.
Eu mesmo já conversei com vários suicidas que eles falavam, não, eu não posso receber ajuda porque não, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus. Não, eu não posso porque eu não tenho salvação. Você já ouviu dessas histórias? Né? E tem sim, e tem salvação, sim. Todos temos salvação. Todos somos carentes, necessitados de socorro e temos o socorro. É só pedirmos com fé, com confiança, né? E nós teremos toda a ajuda necessária. Né? Todos aqueles que estejam nos ouvindo, né, aqui ou em qualquer lugar, que estejam nos ouvindo neste momento, espíritos que praticaram suicídio, poderão ter alívio. Né? É só pedirem a Maria, pedirem a Jesus, né, que terão o socorro. Né? E prepararão reencarnações. Né? Prepararão a próxima encarnação. Né? Outro dia um espírito que eu estava conversando, um espírito assim, que infeliz, assim, obsessor, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas e ele estava falando assim, que ele achava que no caso dele, ele já não ia ficar no planeta. Né? E que o trabalho deles era juntar o máximo possível de gente para levar junto com eles. A gente sabe que a gente está numa transição planetária, nosso planeta está subindo de nível, vamos dizer assim, né? E que eles já estão se movimentando, tem muitos já que dão por certo que não ficarão mais no planeta. E eu tenho conversado com vários deles, eles falam, não quero ficar aí não, quero ir lá para outro. Porque eles acham que eles não têm condição. E aí um deles, a gente sempre tenta fazer acreditar e buscar que tenha condição. Esse é o nosso papel. Não acreditar como eles que não tem mais jeito. Né? Mas um deles estava falando assim, que aqueles doentes que tem aos montes no plano espiritual, aqueles doentes que estão alienados, aqueles que estão em situação muito difícil de sofrimento no plano espiritual, eles falam, esses a gente já perdeu. Esses a gente já perdeu. Eu falo, por quê? Aí que aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo, esses já estão em melhor condição. O que estão em pior condição é aqueles que estão fazendo sofrer. Vocês entendem? Aqueles que estão sofrendo, mesmo no plano espiritual, em situação difícil, eles contam como se esses eles já tivessem perdido. Esses eles não vão conseguir levar junto com eles. Interessante isso, né? Uma perspectiva assim que a gente às vezes não tem. Mas a perspectiva deles, não sei se é exatamente isso, mas é assim que eles estão vendo. Que aqueles que estão sofrendo no plano espiritual, eles não têm como levar junto com eles. Porque eles vão acabar recebendo ajuda aqui. Mas aqueles que ainda estão perseverando no mal, no crime, né? Há condição de mudar, mas é preciso muita boa vontade. É preciso realmente o desejo, né? Eu não sei porque que eu entrei nisso, acho que é porque eu estava falando dos suicidas, né? Acho que é por causa disso, né? Estava falando dos suicidas e tal. Que a gente sempre tem condição de receber ajuda, se a gente quiser receber ajuda, né? Então vamos continuar mais um pouquinho. Aí tinha uma outra senhora, também nesse contexto do templo ali, tá, pessoal? Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Né? Então, viveu pouco tempo com o marido, né? 7 anos apenas, coitado, né? E ela ficou viúva e chegou aos 84 anos. Aqui é a caracterização dela, só para a gente entender, né? Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Ou seja, uma pessoa, né, não se realizou propriamente assim, né, pessoalmente, a pessoa que sofreu, ficou viúva cedo, né, se dedicava ao templo, né, cultivava uma vida de jejuns, orações, tá? E era tida como uma profetisa. Era tida como uma profetisa. O que quer dizer? Provavelmente era médium. Fazia profecias. Né? Tem muitos médiuns que olham para a gente e já vê tudo.
vê quem está acompanhando a gente, já vê até lances do passado nosso, a pessoa consegue ver. A gente só precisa tomar o cuidado, quem tem essa capacidade de ver assim, tem que tomar cuidado com o que fala. Porque às vezes a pessoa tem uma mediunidade muito aberta, e aí ela vê a pessoa, você na outra vida, você foi isso, foi aquilo. A gente não deve fazer isso. Né? Por quê? Porque são informações muito preciosas, são informações muito delicadas. E outra, a gente pode estar errado na nossa mediunidade. Não é? Mesmo médiuns experientes precisam tomar cuidado. Chico Xavier, ele foi fazer aquele trabalho de mensagens mediúnicas da metade para o final da vida dele. Eu já tinha escrito um monte de livros, mas como se tratava de algo muito delicado, que é mexer com a dor alheia diretamente, perda de pessoas queridas, recepção de mensagens, foi só depois de muito treinamento, depois de muita segurança íntima, que ele começou a fazer esse trabalho. É um alerta para nós. Né? Não ficar qualquer informação que a gente tem. Né? Ah, mas eu percebi. Percebeu? Guarda para você. Guarda para você. A gente vai aprendendo a disciplinar a palavra. O médium tem que ser muito disciplinado em termos de palavra. Tá? Porque senão ele começa a ser usado também para criar confusões. Né? Para colocar coisas que são inverdades, às vezes, na mente dos outros. Né? Então a Ana, que era tida como uma profetisa, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Como chegasse na mesma hora, né, ela chegou ali naquela hora que o Simeão estava por perto, né, o casal estava ali, Maria, José, Jesus, né, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jesus. Então ela estava ali naquele contexto e agradecia a Deus, porque ela também já estava tendo aquela impressão superior a respeito do menino, né? E falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Né? Aqui no caso, ela estava divulgando uma coisa verdadeira, uma coisa boa, né? Estava falando aquelas pessoas que tinham uma esperança, né? E estava dizendo que o menino já estava ali. Né? Embora Jesus, a gente tem que lembrar também que ele também foi muito prudente. Né? Quantas e quantas vezes ele curava alguém e falava para a pessoa, senhora, agora vai e não conta para ninguém. Você vê como ele era prudente? Como ele era discreto? Muitas e muitas vezes ele curava a pessoa, agora vai e não contes a ninguém. Vai te mostrar lá no templo, faz o que você tem que fazer, tal, mas não conta para ninguém. Porque sem as pessoas saírem contando já era um alvoroço. Imagina se ele estimulasse as pessoas a contarem as coisas que aconteciam. Talvez ele nem chegasse aos 33. Talvez ele nem chegasse aos 33. Talvez ele já seria assassinado antes. Né? Então acho que era uma prudência que ele tinha para ele conseguir, pelo menos, dar o testemunho dele. Né? Era um cuidado que ele tinha. Mas as pessoas, algumas saíam mesmo contando para todo mundo. Né? Não tinha jeito de segurar. Né? Aí a vida oculta de Jesus em Nazaré. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, aqueles procedimentos todos, né, em Jerusalém, no templo, na circuncisão e tudo mais, voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. Por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré, porque ele cresceu praticamente ali na cidadezinha de Nazaré. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Devia ser uma criança adorável, né? Devia ser uma criança adorável. É interessante a gente pensar como seria Jesus nos primeiros anos de vida dele. Não é? E será que Jesus seria, como o pessoal fala das crianças índigo? Que foi uma confusão danada com esse negócio de crianças índigo aí. Tomou-se todo mundo como criança índigo, né? E aí a criança sem educação, criança às vezes violenta, criança
que não aceita nada, rebelde. Não, é porque é criança índigo. Não é? Eu tenho um amigo que, falando, brincando, você fala assim, tem crianças índigo e tem crianças índio. Crianças índio. Estou brincando, né? Nada contra os índios, mas, né? Então foi muita confusão que houve, sabe, pessoal? Espíritos superiores, por mais que tenham dificuldade de adaptação, de ajustamento, a família, a vida material, mas vai ter menos dificuldade de ajustamento do que nós tivemos? Vai ter menos dificuldade do que nós? Jesus ia ter, né? ia ter mais dificuldade do que nós? Não. Conforme vai evoluindo, mais condição. Tem mais condição de amor, tem mais sabedoria, tem mais maturidade, tem mais respeito pela vida, tem tudo mais. Não vai ter menos. Não é? Então houve muita confusão. Até porque a gente está numa época que muitos espíritos com dificuldade estão reencarnando. Muitos espíritos difíceis estão tendo a última oportunidade. Né? E às vezes está lá apresentando problemas. Eu falo isso, pessoal, porque a gente lida com isso, né? A gente como psicólogo e tal. Então a gente vê que muitas crianças precisam mesmo de tratamento, precisam de acompanhamento. E quando a gente fica achando, mas é porque meu filho é criança índigo, é um espírito especial, é um espírito de muita luz e por isso que ele está encontrando dificuldade. Pera lá. Às vezes está encontrando um monte de dificuldades no contexto da família, né? Até numa sensibilidade mediúnica que ele tem, e está sendo usado negativamente. Né? Isso tudo precisa ser verificado, precisa ser analisado e muitas vezes tratado de forma conveniente. Né? Tem algumas crianças, inclusive, que a situação chega tão drástica que precisa até da medicação. Às vezes criança pequena, mas já está precisando, às vezes, de algum tipo de medicação, dependendo do caso. Né? Então não dá para a gente colocar tudo como criança, né? Seres especiais que estão vindo, não. Né? Tem muito espírito de luz, mas tem muito espírito necessitado vindo também. A gente tem que estar atento para a gente não trocar as coisas, não inverter as coisas. Né? Então Jesus, o espírito Virgínia, através da médium Oneida Terra, tem aquele livro A Convite do Pai. Já viu nesse livro A Convite do Pai? Muito bonitinho o livro. E ela fala de Jesus criança, ela conta alguns episódios, né, da vida de Jesus quando era pequeno. E dá para a gente ter uma noção assim, interessante a respeito dessa fase de Jesus. Né? Já do sentido de caridade dele, de humanidade. Né? Então é bem legal. Aí nós vamos dar uma paradinha. Na próxima semana, no próximo mês, né, a gente vai falar sobre Jesus entre os doutores, tá? O episódio que Jesus ficou conversando com os doutores da lei, quando ele era criança, tal. Jesus aos 12 anos, né? Vamos dar uma paradinha, então? Eu vou pedir que nós fechemos os olhos.